Olá! O Fórum Padel não para de inovar e depois de criações de enorme sucesso, como foi o caso das t-shirts do Fórum, com vendas na casa das unidades, o Fórum Padel agora entra no mundo do audiovisual. Entra e quase certeza sairá também muito rapidamente, dada a fraquíssima qualidade da produção que vocês estão prestes a assistir. E perguntam vocês por carga da web que nós agora vimos fazer um vídeo. Basicamente temos muito tempo nas mãos e achamos que seria uma forma útil de vos explicar uma das perguntas mais inquietantes dos momentos atuais. Como é que se processam as subidas e as descidas de divisão no Fórum Padel? Eu sei que a maior parte de vocês acha o nosso regulamento tão básico como qualquer livro da Margarida Rebelo Pinto. No entanto, vamos dar-vos aqui alguns exemplos para perceberem como é que se processam então as subidas e descidas de divisão das nossas ligas. Temos aqui um exemplo de 3 divisões, em que chegamos ao final da edição e temos uma tabela classificativa com os 16 jogadores das 8 duplas alinhados de acordo com o número de pontos que obtiveram durante a liga. E o que é que verificamos? Verificamos que temos 4 primeiros classificados que garantem a subida de divisão, os últimos 4 classificados que descem de divisão e os restantes que garantem a manutenção nessa divisão. No entanto, há aqui algumas exceções à regra que importa explicar. Recorrendo então aqui a uma elevadíssima produção de animação gráfica, de fazer inveja a qualquer Pixar, vamos então explicar como é que isto se processa. Ora, imaginemos então um primeiro cenário mais simplista, em que podemos fazer o paralelo com 16 jogadores cristãos ortodoxos, em que não há cá separações entre ninguém, e portanto chegamos ao final da liga e de uma liga para a outra toda a gente se vai manter exatamente como estava. Ou seja, as duplas vão se manter iguais. O que é que acontece? Os 4 primeiros classificados transitam para a divisão acima, os últimos 4 classificados descem. E esta divisão, na edição seguinte, vai ser preenchida com 4 novos jogadores que poderão ter subido da divisão abaixo, caso ela exista, ou 2 novos jogadores que nunca tenham participado na liga, e também pelos 4 jogadores que desceram da divisão acima. Num cenário simplista, era isto que acontecia. Contudo, a religião católica já não é o que era e, portanto, raramente as duplas se mantêm todas exatamente iguais de uma liga para a outra. Jogadores que se zangam uns com os outros e que querem trocar de parceiros, outros que se fartam dos meus mails às 4 da manhã e simplesmente não desejam participar, o que vai dar lugar à abertura de vagas nas diferentes divisões. E como é que o preenchimento destas vagas irá ser feito? Ora, o preenchimento é feito de acordo com a classificação de cada um dos novos jogadores que pretende entrar ou das novas duplas que se tenham formado para a edição seguinte da liga. E verificamos que, por exemplo, esta nova dupla, se quisesse entrar, poderia ter um somatório de 8.000 pontos olhando para o ranking individual deles. Esta nova dupla teria 6.000 pontos nessa soma dos pontos que têm no ranking e, portanto, seriam alinhados de acordo com essa classificação para o preenchimento das vagas existentes na divisão, podendo, neste exemplo, dar lugar à entrada de uma nova dupla. Importa, no entanto, esclarecer o que são os graus de cada jogador. Ora bem, voltando à situação do final da edição, em que temos a classificação final dessa edição, verificamos que os 4 jogadores que garantiram a subida de divisão têm uma cor verde. Ora, estes jogadores, quer joguem novamente com as mesmas duplas ou se recombinem entre eles, garantem sempre a subida de divisão, independentemente do número de pontos que tenham no ranking. A mesma coisa com os últimos 4. Estes 4 jogadores, desde que joguem entre eles, de que forma for, também vão descer sempre de divisão. Esta mesma regra também se aplica a quem fica no meio da tabela e consiga assegurar a manutenção. Portanto, desde que eles joguem, mantenham as duplas ou troquem entre eles,
estes jogadores vão sempre assegurar a manutenção. Há só aqui uma pequena exclusão a esta regra, que é o facto de, se em determinado momento, por motivos de lesão, há necessidade de trocar um elemento de uma dupla, imaginando que, por exemplo, que esta troca tinha sido feita ao fim da primeira jornada, este elemento que saiu lesionado contabilizou apenas um jogo. Vai figurar na tabela classificativa. No entanto, todos os jogadores que tenham menos de 50% dos jogos realizados durante uma edição da Liga nunca poderão garantir o estatuto, ou seja, ficam sempre sujeitos ao ranking na passagem para a edição seguinte da Liga. Outra questão relevante é o facto de, quando nós estamos na presença da divisão número 1, por exemplo, estes 4, obviamente, que não vão subir divisão, porque não existe mais nenhuma divisão acima, mesmo que nós estivéssemos na presença de uma categoria de nível 3, estes primeiros classificados do nível 3 nunca passam automaticamente para o nível 2, podem inscrever-se no nível 2, mas não têm acesso garantido. E se olharmos para a última divisão, os últimos classificados nem sempre baixam para a divisão abaixo, a não ser que ela seja criada se tivermos inscritos para tal. Ou seja, numa última divisão, os 4 últimos classificados, o que é que lhes vai acontecer? Podem ser excluídos da liga seguinte, ou então garantirem lugar se, por exemplo, houver desistências ou não houver número de inscritos suficiente. Eles aí, caso desejem participar novamente na liga, podem voltar a inscrever-se e, de acordo depois com o número de inscritos, verificaremos se existe vaga para eles ou não. O que vale a pena aqui reter é que, mesmo que tenham ficado excluídos na edição anterior, vale sempre a pena inscreverem-se, pode ser que tenham lugar na próxima edição da Liga. Outro artifício para estes jogadores se manterem na Liga, se não se quiserem sujeitar portanto, ao número de inscritos, é a recombinação com jogadores de uma categoria diferente. Aí, como referimos há pouco, vai sempre imperar a classificação que tiverem no ranking, e se o ranking justificar a sua colocação nessa divisão, terão acesso à mesma. E pronto, tal como vos havia prometido, regras extremamente simples de entender. Queria agradecer a vossa paciência por terem chegado ao fim deste vídeo, agradecer a todos os dois, olá Luís, olá Pedro, obrigado, e também agradecer ao nosso parceiro tecnológico. Meus amigos dinamarqueses, desta vez a publicidade foi grátis, para a próxima será bem mais caro. As regras estão explicadas, claro que há sempre formas alternativas de olharmos para elas, e também convém dizer que qualquer semelhança entre a realidade e o que se passou neste vídeo, essencialmente no caso deste coxo, não é pura coincidência. Muito obrigado pela vossa paciência. Até à próxima, que duvido que vá acontecer.